Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. E foi a porta de entrada que Deus usou para levar o povo à promessa que Ele tinha dado muito tempo atrás a Abraão. Foi a primeira cidade conquistada pelos hebreus, no comando de Josué, quando Moisés morre. E Deus agora dá uma ordem expressa a Josué para que ele fosse então esse guia daquele povo, para que eles conquistassem aquela terra. E a conquista de Jericó, ela tem muito a nos ensinar. Na história do povo de Deus, nós vemos muitos impedimentos caindo por terra. Preste muito bem atenção, porque eu creio que Deus tem algo assim, coisas especiais para entregar a você nessa noite, por meio dessa palavra. Primeira coisa, entenda, na história do povo de Deus, por durante toda a história que você vai ver do povo hebreu, o povo de Deus, você vai ver muitos impedimentos caindo por terra. Eu vou dizer de novo, na história do povo de Deus, você vai ver muitos impedimentos ao povo de Deus caindo literalmente por terra. A Bíblia diz que quando Deus vai dar ordem para o povo sair do Egito, Faraó, ele tenta impedir o povo, ele tenta ser um impedimento para que o povo não fosse embora daquele lugar, para que o povo não entrasse na promessa que Deus tinha para eles. Quantos creem que Deus tem promessa sobre a sua vida aqui? Deus, ele libera promessas sobre nós. O povo tinha uma promessa de Deus. Faraó então se coloca como um impedimento à promessa de Deus. O resultado foi que todo o império e o rei ruíram, caíram. Deus literalmente destruiu, reduziu a nada aquele império. A Bíblia diz que um gigante chamado Golias caiu diante de um menino. Por quê? Porque ele tentou ser um impedimento diante de alguém que era de Deus, que tinha uma promessa de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que até mesmo o mar que tentou impedir o povo de passar se abriu. Por quê? Porque Deus é o Deus que faz cair por terra os impedimentos da nossa vida. Deus é o Deus que faz cair por terra os impedimentos que nos travam às vezes. A palavra diz que certa ocasião Paulo estava preso. Paulo estava o quê? Preso. A Bíblia diz que Deus manda do céu um terremoto, e as prisões todas literalmente caíram por terra. Por quê? Porque os impedimentos, as prisões que estavam sobre Paulo naquele momento, não pôde segurar. A promessa de Deus é mais forte do que qualquer impedimento na nossa vida. Então nós precisamos compreender que um dos maiores impedimentos que às vezes tentam até mesmo impedir a gente de adentrar as promessas de Deus é a morte. E até mesmo a morte teve que devolver pessoas que tinham promessa de Deus na vida delas. Por quê? Porque se tem promessa de Deus, não há impedimento que resista diante daquele que tem promessa de Deus. O nosso Deus é poderoso para fazer cair por terra todo o impedimento das nossas vidas. Será que tem alguém aqui que entende essa palavra que Deus está liberando sobre você nessa noite? Em nome de Jesus, entenda isso. Jericó era uma cidade rigorosamente cercada, é o que diz a palavra aqui. Jericó é uma cidade que era rigorosamente cercada, tinha muralhas intransponíveis. As muralhas de Jericó, irmãos, fala justamente desse impedimento que às vezes nós temos cotidianamente em nossas vidas. Cotidianamente nós encontramos alguns impedimentos que às vezes também vêm sobre a nossa vida. Jericó era uma promessa ao povo de Deus. As muralhas eram um impedimento. Preste muito bem atenção no que Deus está falando com você nessa noite. Todo impedimento, ele cai diante da promessa de Deus. Se Deus tem uma promessa na sua vida, todo impedimento que tenta porventura impedir disso acontecer na sua vida, vai cair por terra em nome de Jesus. Ao final de todo o processo de conquista, a palavra que Josué usou foi, lá no capítulo 21, ele diz assim: nenhuma promessa falhou. Você pode repetir isso? Diga: nenhuma promessa do Senhor falha. Não, você pode falar com um pouco mais de fé, amém? Diga: nenhuma promessa do Senhor pode falhar. Ou seja, as promessas não caem, mas as muralhas sim. Diante da promessa e da muralha, quem caiu? A muralha. Por quê? Porque aquilo que Deus falou não pode ficar sem se cumprir. Então eu quero compartilhar 4 coisas com você aqui rapidinho. Primeiro, Deus disse a Josué aí que ele entregaria nas mãos de Josué
a Jericó os seus valentes, o seu rei. E os habitantes de Jericó, então, eles tentam ser esse impedimento. E eu quero falar para você, você que está aqui, o povo de Jericó sabia que Deus havia dado aquele lugar, tanto é que Raabe, quando os espias vão ali, ela vai dizer: nós já sabemos que o Deus de vocês abriu o mar vermelho, destruiu o Egito, Ele vai entregar isso aqui nas mãos de vocês. Eles já sabiam, mas mesmo assim eles tentaram resistir. Eu quero falar para você, nunca tente ser um impedimento do agir de Deus na vida de ninguém, porque a própria palavra de Deus diz: agindo eu, quem pode impedir? Se Deus tem um propósito, uma promessa, um projeto na sua vida, ou na vida de quem quer que seja, não há ninguém que possa impedir esse projeto de acontecer. Então a primeira coisa que eu quero falar com você dentro dessa palavra nessa noite é: a fé, você pode repetir, diga assim: a fé não nega a realidade. A fé não nega a realidade, é a primeira coisa que eu quero compartilhar com você. A fé, ela contempla a realidade, mas também contempla o que está além, depois da realidade. A realidade do povo aqui era uma, então enquanto você não reconhece a tua realidade, Deus não pode fazer nada por você. Você conhece pessoas que todo mundo está vendo os erros, os tropeções dele, os problemas, mas se você chegar e falar: fulano, por favor, não, a minha vida não, está tudo certo. Enquanto nós não reconhecemos, irmãos, a nossa realidade, a nossa condição atual, Deus não pode agir na nossa vida, porque Deus trabalha a partir da sua realidade. Deus trabalha a partir da nossa realidade. Qual era a realidade aqui? Jericó era uma fortaleza. Jericó era literalmente uma cidade praticamente impossível de se conquistar, humanamente falando. A Bíblia diz aí: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Enquanto você nega a sua realidade, Deus não pode fazer nada por você. Mas no dia que você reconhece para Deus a sua condição atual, a sua realidade atual, é o momento que Deus pode começar a agir na sua vida. Será que tem alguém que reconhece diante de Deus aqui nessa noite as suas necessidades do Senhor, de que Ele intervenha, de que Ele te abençoe, de que Ele te sustente, de que Ele te alimente? Será que tem alguém que reconhece a sua condição nessa noite aqui, em nome de Jesus? Um viciado, ele só pode ser liberto do seu vício quando ele reconhece que é viciado, irmãos. Enquanto ele fala: não, eu bebo por esporte, está lá viciado, não consegue largar, preso, mas ele não pode ser ajudado porque ele não reconhece. Um casamento só pode ser ajudado quando o casal diz: nós precisamos de ajuda. Aliás, quero falar para você que é casado: se você precisa de ajuda, não deixe de pedir socorro, porque o seu casamento, a sua família é a coisa mais importante que há na sua vida. E há pessoas sim que podem ajudar você, em nome de Jesus. Então você só pode reconhecer, ou melhor, ser ajudado quando você reconhece que você precisa de Jesus. Se você só pode ser salvo, é quando você reconhece que você precisa de Jesus. A salvação é uma condição para aquelas pessoas, não é para aquelas condições, não é para aquelas pessoas que são perfeitas, não. A salvação é para aquela pessoa que reconhece a sua necessidade de um Salvador. Quem é salvo, irmão, não é quem é perfeito, não, porque não tem ninguém perfeito nessa terra. Os salvos são aquelas pessoas que reconhecem a sua necessidade de alguém para lhe salvar, porque por si mesmo você não pode se salvar, porque por si mesmo você não pode automaticamente trazer salvação a você mesmo. Deus age, então a partir da sua realidade, Deus pode transformar sua vida, situações, condições, circunstâncias, quando nós reconhecemos a nossa necessidade do Senhor na nossa vida. Portanto, primeira coisa que você tem que entender: reconheça e compreenda e olhe e procure analisar a sua realidade diariamente, irmãos. Diariamente faça isso. Sabe, quando nós somos criança, nós temos uma fase que é muito boa, e eu fico vendo às vezes meus filhos brincando em casa, e a Radassa às vezes pega um brinquedinho, ela faz uma vozinha que é uma pessoa, depois faz a outra vozinha respondendo, aí sabe aquele mundo do faz de contas.
faz de conta só funciona para criança, irmãos. Quando você cresce, você tem que aprender a lidar com a realidade. Ah, pastor, mas aconteceu isso na minha vida, está tudo difícil, aquilo que eu não esperava aconteceu. Saiba lidar com a realidade, faz de contas é para criança. Deus só trabalha a partir da sua realidade. Aconteceu o que? Foi isso? Foi, então agora, a partir de agora, coloque o joelho no chão, comece a orar, Deus vai te dar uma direção. Nós precisamos aprender a olhar e reconhecer a nossa realidade. A fé, ela não nega a doença, a fé, ela vai reconhecer a doença, mas vai entender que também pode haver uma cura da parte do Senhor na sua vida. A fé, ela não nega uma crise conjugal, mas ela sabe que Deus pode restaurar o casamento, que de repente pode estar no fim, humanamente falando. A fé não nega que de repente você está numa crise financeira, mas ela sabe que você serve ao Deus chamado Jeová Jireh, o Deus de toda a provisão, o Deus que proveu na vida de Abraão e também vai prover na sua vida, na nossa vida. Então a fé não nega a realidade, não é você falar assim, não, eu estou quebrado, mas estou tudo certo na minha vida, não é isso, é você entender que Deus está trabalhando na sua vida, que Deus, o Deus da provisão, vai trazer essa provisão na sua vida. Então, o encontro com a realidade, o encontro com a sua realidade, pode mexer com o seu otimismo. Há pessoas otimistas aqui no nosso meio? Tem alguns que só sabem olhar o negativo, né? E se você olhar para o nosso país, nós temos muitas coisas para olhar para o negativo. Mas Deus, Ele se agrada daquelas pessoas que sabem olhar com um olhar positivo para as situações. Apesar dos pesares, apesar das situações difíceis, nós precisamos ser pessoas que tenham otimismo. E as circunstâncias, a realidade pode mexer com o teu otimismo, sabe? Você chega aqui diante de uma situação e está tudo adverso e você fica assim, você estava tão otimista de repente, aí quando você vê aquela realidade, você começa a olhar para a realidade, você começa, aquele otimismo vai embora. Mas entenda uma coisa, a realidade pode mexer com o seu otimismo, mas não pode mexer com a sua fé, porque o otimismo é vulnerável a mudanças, mas a sua fé, ela é firmada em algo que não pode ser mudado, em algo que não pode ser removido, um fundamento sólido que é a palavra, que é Jesus. É por isso que nós precisamos olhar para a palavra. Então a primeira coisa, saiba olhar e reconhecer a sua realidade, a sua condição hoje. Não faça de contas que a tua vida está bem quando não está bem. Reconheça a sua vida, as suas necessidades de mudança, porque é a partir daí que Deus trabalha na sua vida. Então, segunda coisa, qual é a primeira coisa? Qual é a primeira coisa? Reconhecer a realidade. Segunda coisa, viva pela promessa de Deus. Amém? Você tem que reconhecer a realidade do momento, mas você não vai viver por aquilo. Eu sei que eu posso estar assim hoje, mas eu vivo é pela fé, é pela promessa que Deus liberou. Olha o que Deus disse a Josué. Então disse o Senhor a Josué: olha, entregarei na tua mão Jericó e o seu rei. Agora eu te pergunto, qual era a realidade? Qual era a realidade? Uma cidade, para aquela época, intransponível, impossível de ser conquistada. Irmãos, as muralhas da cidade de Jericó eram tão robustas, que a Bíblia diz que uma mulher morava em cima delas. Humanamente falando, era impossível aquele povo derrubar aqueles muros. Qual que era a realidade? Uma muralha intransponível. Vou perguntar e você responde. Qual era a realidade? Uma muralha intransponível. E qual era a promessa? Josué, eu entreguei nas tuas mãos Jericó, o seu rei e os seus valentes. Ele não disse eu entregarei, eu já entreguei.
já está feito, já está consumado, já bati o martelo, em outras palavras. Não é um processo em andamento, é um processo que já tem final, já foi liberada uma sentença sobre a vida de vocês. Não é um processo que ainda vai ser julgado, não, eu já julguei, Jericó está entregue nas mãos de vocês. Alguém entende essa palavra, meu irmão? Não é um processo que está em andamento, Deus já julgou o processo, Deus já entregou a resposta, eu entreguei. E a Bíblia diz que a promessa era uma, mas a realidade era outra. Diga assim: realidade traz informação. Diga: promessa traz revelação. Você entendeu isso? Eu vou repetir: a realidade traz informação, mas a promessa traz revelação. A realidade mostra para você uma informação, a cidade é forte, informação. Mas a promessa traz o quê? Revelação. É aquilo que ninguém sabe, só Deus pode entregar para você. Josué, eu já entreguei nas suas mãos a cidade e os seus valentes. É como uma cortina que se abre diante dos teus olhos. É bom quando você está vivendo uma situação de angústia, de dificuldade, e parece que se abre uma resposta diante dos seus olhos. É assim que Deus faz conosco, é assim que Deus faz com o seu povo, com a sua igreja. Sabe, quem tem uma promessa, meu irmão, consegue visualizar o futuro por meio da promessa de Deus. Uma coisa é você ter um sonho seu, outra coisa é você ter uma promessa de Deus na sua vida, porque você sabe que você pode construir, sabe, em cima daquilo, porque é algo seguro, uma palavra, sabe, é Deus te mostrando o futuro. A palavra que sai da boca de Deus ao meu e ao seu respeito é Deus revelando o teu futuro, mostrando o teu futuro, a tua nova realidade que está surgindo e está sendo semeada dentro de você. Irmãos, essa palavra falou muito comigo. Sabe, uma palavra de Deus é uma revelação de futuro para nós. Então, a chave da promessa é olhar para quem prometeu primeiro, depois para a promessa. Você pode repetir isso? Repetição é didática. Diga assim: a chave da promessa é olhar para aquele que prometeu, depois para a promessa. Essa é a chave de você alcançar aquilo que Deus tem liberado sobre você. Se você olhar primeiro para a promessa. Eu lembro de quando nós estávamos nesse processo de construção dessa igreja, e eu às vezes olhava para a promessa, e tinha hora que eu queria desanimar. E aí teve um dia que essa igreja estava levantada completamente já, coberta, estávamos prestes a inaugurar, e eu estava orando ali no monte que eu costumo orar. De lá você tem uma visão ampla daqui, e quando eu olhei para cá, eu vi a igreja, Deus falou comigo muito forte. Deus falou assim: olha para a igreja, daqui parece pequeno ou grande? E eu falei: oh Deus, parece tão pequena. Ele falou: é assim que eu vejo. Para você pode ser grande, mas para mim é pequeno. Quando você começa a olhar para a promessa, você fala: nossa, que grandiosidade, nunca vai acontecer. Quando você começa a olhar para a promessa, fica assim: meu Deus, mas é muito grande, isso não tem condições de acontecer comigo. Será que um dia você já passou na sua cabeça isso? Você está realizando algo e você fica assim: mas será mesmo? É muito grande, esse projeto é muito grande, é uma coisa muito ousada. É porque você olhou primeiro para a promessa. Olhe primeiro para quem prometeu, porque é Ele que vai te dar condições de realizar aquilo que Ele te prometeu. É por isso que Davi, quando ele está lutando contra o gigante, ele derrubou o gigante, porque o seu olhar não estava no gigante, mas no Senhor, que disse que o gigante ia cair. Amém, meu irmão? Sabe, é por isso que Jesus, quando Ele vai multiplicar os pães, Ele não olha para os pães, para quantos pães era, Ele não olha para a quantidade de pessoas que precisavam se alimentar, não. Ele olhou para onde? Para o céu. Ele disse: Pai, graças te dou, porque eu sei que tu já fizeste esse milagre, todo mundo vai sair daqui alimentado nesse dia. E o olhar dele estava em quem? No Senhor.
O nosso problema é que nós às vezes olhamos para a promessa e esquecemos de olhar para aquele que prometeu. E a Bíblia diz, Hebreus capítulo 10, verso 23, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Então nós precisamos olhar para Ele, confiar nele, reter firme aquilo que um dia foi nos entregue, porque o Deus que prometeu, Ele é fiel. Ah, Deus, obrigado. Terceira coisa, Deus sempre nos conduz através de uma estratégia. Repita isso, diga: Deus sempre nos conduz através de uma estratégia. A gente entende a realidade, a gente recita as promessas, mas nós temos muita dificuldade em transcender do espiritual para o físico. Preste muito bem atenção nisso aqui. Aqui na igreja, irmãos, nós entramos numa realidade espiritual. Tem alguém sentindo a presença dele aqui nessa noite? Tem alguém ouvindo a voz dele aqui nessa noite? Você está aqui, você está convicto de que esse lugar, esse ambiente é um lugar onde Deus está trabalhando aqui nesse lugar, nessa hora, desde o momento que começou o culto, a abertura do culto, os louvores, a palavra, Deus está trabalhando aqui desde o começo do culto. Nós temos essa convicção. Agora, quando nós saímos do ambiente da igreja, os seus problemas foram resolvidos? Sim ou não? Você chega em casa, está o mesmo marido chato, brigando com você. Aquele problema financeiro que nunca acaba, nunca se dissolve. Enfim, cada um de nós temos uma dificuldade que nos aflige. E um dia eu falei aqui na igreja, eu preguei uma mensagem sobre a unção de Davi. Há um culto, é feito um culto para ungir Davi como novo rei de Israel. E todo culto Deus libera uma unção sobre as nossas vidas. E foi realizado um culto, o próprio profeta foi na casa de Jessé para ungir Davi como novo rei. Diga: como novo rei. Só que quando terminou o culto, Davi era o mesmo menino, filho de Jessé, cuidador de ovelhas. Nada mudou para ele. Muitos anos depois foi que Davi foi assumir o trono. Então, entenda uma coisa, quando nós estamos aqui no culto, irmão, nós entramos numa realidade espiritual dentro da igreja aqui, como igreja. Quando nós nos reunimos aqui, como povo de Deus, como igreja para cultuar a Deus, nós adentramos em uma realidade espiritual, e hoje nós estamos aqui entrando nessa realidade espiritual, mas nós precisamos compreender que quando o culto termina, nós precisamos pegar o que foi feito aqui, e transcender, e trazer isso à realidade, chamar isso à existência na nossa vida, porque é ministrado algo aqui, no momento do culto, e Deus ele trabalha por meio de processos, e quem recebe promessa, tem que saber lidar com os processos, porque a promessa é liberada, vem alguém, põe a mão na sua cabeça, vem alguém e ora por você, sabe, de repente o culto acaba, você vai para sua casa, aí vai acontecer outras coisas que parece que não tem nada a ver com o que Deus está fazendo, mas tem, aquilo são coisas que Deus está permitindo para que você possa viver o processo para realizar a promessa na sua vida. E toda promessa, ela tem esse processo que nós precisamos aprender a lidar com ela. E qual que era a estratégia que Deus trouxe ao povo? Vamos fechar aqui. Qual era a estratégia? Deus, o terceiro tópico é: Deus sempre nos move por meio de uma estratégia. E qual era a estratégia que Deus deu ao povo? Olha só, disseram ao povo: vocês vão rodear a cidade durante 6 dias uma vez. Durante 6 dias, rodear a cidade uma vez. No 7º dia, vocês vão rodear a cidade 7 vezes. Os sacerdotes vão à frente com a arca, levando as trombetas, e quando vocês tocarem a trombeta, o povo vai gritar e os muros vão cair. Agora eu te faço uma pergunta aqui, e responda, seja bem sincero nessa noite: essa estratégia de Deus faz algum sentido para você? Olha,
Irmão, você está aí precisando de alguma coisa, você vai comprar um carro, então você vai lá, rodia o carro 6 vezes durante 6 dias, depois você vai lá e rodia o carro no 7º dia 7 vezes, e aí eu vou dar o carro para você. O negócio é esse. O povo da loja vai ficar, esse cara é macumbeiro, que é isso? É mais ou menos isso que Deus fala aqui. Agora eu pergunto para você, isso faz algum sentido, irmãos? Nenhum. Ao você ouvir essa estratégia que Deus dá ao povo, não faz nenhum sentido. E a estratégia, e aqui eu quero que você entenda algo, a estratégia que Deus dá para você é para você. A estratégia que Deus dá para você é para você. Vou dizer de novo, a estratégia que Deus entregar para você é para você. Por quê? Porque você vê hoje em dia, irmãos, as pessoas querendo repetir estratégia quando não tem promessa. Então, você vê o quê? Vamos fazer a campanha de rodear Jericó 7 vezes. Tem promessa sobre a sua vida? Porque não adianta você repetir a minha estratégia se você não tem a minha promessa. Eu vou repetir para que você entenda isso. Não adianta você repetir a minha estratégia se você não tem a minha promessa. Você pode repetir, você pode rodear 7 vezes, pode fazer a mesma coisa que eu faço. Não vai acontecer nada na sua vida. Por quê? Porque Deus não tem uma promessa na sua vida como tem na minha. A promessa que Deus tem na sua vida, Deus vai te dar uma outra estratégia para você. É por isso que você precisa aprender a pedir: Deus, me dê uma estratégia. Está diante de um problema, diga: Deus, me dá uma estratégia, porque eu sei que o Senhor é aquele que vai me fazer sair dessa situação difícil, vai me dar vitória, porque o Senhor tem estratégia para o seu povo. Deus sempre lidar com o seu povo por meio de uma estratégia. Irmãos, está chorando, está difícil, não vai chorar, não vai murmurar, não vai choramingar, não vai reclamar, murmurar não resolve. Pede a Deus uma estratégia. Pede a Deus uma estratégia. Para aquelas pessoas que não precisam de uma palavra como essa, parece não fazer sentido. Mas só para aqueles que entendem que depende de Deus. Você sabe que você precisa das estratégias do Senhor na sua vida. Todos os dias, todos os dias. E para nós fecharmos aqui, tem 3 coisas importantes dentro da estratégia que Deus dá para a gente. Repita comigo, diga: movimento, foco e perseverança. Primeira coisa que a estratégia traz na nossa vida, promove na nossa vida, é movimento. Jesus disse: batei e a porta vai se abrir. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Pastor, eu quero comprar uma casa. Você está fazendo o que em prol disso? O que? Se movimenta, meu irmão. Deus quer ver movimento. Deus disse: Abraão, eu vou dar a vocês essa terra. Eu vou dar a você essa terra, a você, a sua descendência. Mas eu quero pedir: percorre a terra, levanta, anda sobre a terra, percorre a terra, porque eu vou dar essa terra para vocês. Mas faça alguma coisa, se movimenta, meu irmão. Seja profeta e diga: se movimenta. Para quem está perto de você, diga aí para ele: faz alguma coisa. Deus está falando com alguém aqui. Se movimenta. Nós precisamos aprender a receber a estratégia que Deus nos dá, e essa estratégia vai gerar movimento. Outra coisa que a estratégia de Deus gera em nós: foco. Deus disse: eu vou dar a cidade, eu vou te dar essa cidade. Se Deus disse que vai te dar a cidade, para onde é que você vai? Para a roça? Deus falou para você: eu vou te dar essa cidade. Você vai para onde? Para a roça? Para a cidade. Isso tem que gerar foco em você. O problema é que nós viemos à igreja e Deus fala: vou te dar a cidade. Aí você faz? Você vai lá para a roça. Você não tem foco naquilo que Deus fala aqui. Irmãos, o que Deus fala aqui é porque Ele espera que você de alguma forma reaja a isso.
Então a palavra, a promessa de Deus, a estratégia de Deus, ela gera em nós foco. Então se Deus disse que vai nos dar a cidade, então agora Deus vai falar: vocês vão rodear a cidade 6 vezes, durante 6 dias. Por quê? Porque o foco de vocês tem que ser a cidade. Rodeia a cidade 6 dias, e aí para completar, para o foco ficar mesmo aguçado, no 7º dia 7 vezes. Eu quero que vocês olhem para a cidade. Eu quero que vocês olhem bem para a cidade. O foco de vocês é a cidade. Você só conquista aquilo que é o teu foco, irmão. Deus traz o foco do povo para Jericó. Você todos os dias acordem pensando na cidade. Almocem pensando na cidade. Ore pensando na cidade. Vai dormir pensando na cidade. À noite sonhe com a cidade. Pense na cidade, porque é a cidade que eu vou dar para vocês. Então lembra do teu foco aí. Lembra do teu foco aí que Deus colocou para que você olhasse para Ele. Então entenda, acorde pensando nisso. Passa o dia orando sobre isso. Ao dormir vai orar de novo, ore sobre isso de novo. À noite diga: Deus, me faz sonhar com o meu propósito, com a minha promessa. Porque é assim que Deus vai realizar o que Ele tem para fazer na sua vida. O que Ele tem para fazer na sua vida. Toda estratégia vai criar movimento e colocar você no foco de Deus. E a terceira coisa que a estratégia de Deus traz é perseverança. Deus diz: vocês vão rodear 6 dias, depois no 7º dia 7 vezes. O que Deus está dizendo aqui, irmãos, vocês têm que ser perseverantes. Aprendam a perseverar naquilo que eu orientar vocês. Aprendam a perseverar naquilo que eu mostrar para vocês. Eles deram uma volta no dia da conquista. Chegou o 7º dia, eles deram uma volta, olharam para o muro, nada. Segunda volta, olharam para o muro, nada. Nenhuma fissura, nenhuma trinca, nada. Quando nós estamos orando por algo, nós queremos ver algum sinal acontecer, não é? Permita-me falar algo para você: sinal é para incrédulo. Quem disse foi Jesus. Uma geração má e adúltera pede sinais. Uma geração má e adúltera que vive pedindo sinais para Deus. Porque não tem fé. Porque quem tem fé acredita no que Deus diz. Acredita que Deus não mente. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele, não faria? Não, o Senhor não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. Então eles rodeiam a cidade 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, nada acontece, nenhum sinal. É nessa hora que a nossa fé tende a esmorecer. Deus te dá uma palavra, e você começa a olhar para aquilo, e você diz: mas vai acontecer, e vai ter algum sinal de Deus, e nada acontece. E você está crendo naquilo, mas nada aconteceu. É Naamã que vai mergulhar no rio, e o profeta falou: é 7 vezes, hein? E ele mergulha uma vez, olha para a pele, tudo leproso. Mergulha a segunda vez, olha de novo, nada aconteceu. Terceira vez, 4ª vez, 5ª vez, ele fala: rapaz, eu vou largar isso de mão. Mas não, ele perseverou. E na 7ª vez, quando ele levantou, a palavra diz que a sua carne estava pura, limpa, como a carne de um bebê, como a carne de uma criança. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta. Glória a Deus. 4ª coisa, estou terminando. Referência. Todos nós, principalmente o povo de Deus, nós precisamos de ter referencial na nossa vida. Referencial. Quem que ia à frente da arca aqui? Ou melhor, quem que ia à frente do povo aqui? Os sacerdotes. O que eles iriam levando? O que eles iam levando? A arca. A arca era o referencial do povo, porque a arca simbolizava a presença de Deus.
Ou seja, Deus está falando aqui, quem vai na frente, escute isso aqui, quem vai na frente não é ninguém armado com facão, com foice, com espada, com machado, não, quem vai na frente é a minha presença. Vocês vão olhar para a minha presença. Quando vocês estiverem olhando para a minha presença, vocês estarão cheios de fé, dentro do propósito que eu estou guiando vocês. Irmãos, enquanto você está olhando para Deus, para a palavra, o seu coração é cheio de fé e você não teme. Quando você começa a tirar os olhos do Senhor, como fez Pedro na tempestade, você começa a afundar. Por isso que o conselho da palavra é: olhemos firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Eles tinham um referencial espiritual, sacerdotal, a arca, a liderança espiritual ia à frente. A arca era conduzida ali, e o povo olhava para a presença de Deus, e os sacerdotes estavam à frente, para que o povo estivesse olhando para a presença de Deus e não desanimasse. Para onde que você está olhando, meu irmão? Para onde está o teu olhar? Preste atenção, porque nesse tempo você vê pessoas caindo todos os dias. Por quê? Porque o seu olhar não é para o Senhor, está olhando para o pecado, está olhando para a prostituição, para as mazelas desse tempo, tirando os olhos da palavra, tirando os olhos da arca, da presença, tirando os olhos de Jesus. Todos nós precisamos de um referencial. Por isso que Paulo vai dizer: sede meus imitadores, olhem para mim, porque eu estou imitando Jesus. Quantos estão percebendo o mover de Deus aqui nesses dias? Você consegue olhar e perceber a arca de Deus, a presença de Deus? Olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. Há pessoas que estão no culto, ele percebe a roupa do irmão, percebe a roupa da irmã, o cabelo do outro, o sapato de quem está rasgado, está furado, sabe de tudo, mas ele não consegue perceber a presença de Deus no culto. Eu quero falar: Deus está aqui, a presença de Deus está nesse ambiente. Deus invade esse ambiente com a sua presença. Em nome de Jesus, perceba a presença dele nesse lugar, nessa noite. Perceba a presença do Senhor. Quem tem resultado, meu irmão, é quem tem referência. É quem tem referência. Quando eles tocaram as trombetas, as muralhas caíram. Amém? Amém? Não amém. Eu vou repetir. Você está desatento. O que aconteceu quando eles tocaram as trombetas? Não, irmãos. A palavra de Deus diz: quando eles tocaram as trombetas. As trombetas não eram que ia derrubar as muralhas. As trombetas eram um sinal, um comando, para que o povo fizesse o quê? Gritasse. E os muros caíram quando o povo de Deus ouviu a trombeta, que era o comando, o sinal, e gritou. E declararam sobre as muralhas que elas caíssem por terra. Essa é a noite de você liberar palavras proféticas sobre a tua muralha, sobre os teus impedimentos, que você possa abrir a sua boca aí em nome de Jesus, declarar profeticamente em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, eu estou aqui nessa noite com uma trombeta de Deus, dando um sinal, um comando para você nessa noite.